Muito bem, lição número 1, a parte de quarta-feira, falando sobre a carta aos Efésios no tempo certo. Existem momentos em que uma mensagem no tempo certo pode salvar certas situações. O caso de Paulo foi interessante, porque no tempo certo chegou a carta para que a igreja pudesse assim ser salva assim dos falsos mestres. Por isso que uma carta precisa ser lida no tempo certo. Quando um dos grandes generais de Alexandre levou a ele uma carta para que ele pudesse assim ser assim, curado de uma doença, do lado dele estava um dos grandes médicos do império. E a carta que Alexandre leu dizia que aquele médico era um homem traidor. Mas Alexandre conhecia aquele médico. Filipe da Macedônia era esse médico. E aí Alexandre deixou que Filipe da Macedônia assim, preparasse uma poção de ervas para que ele sarasse do estômago. Se ele não fizesse isso, Alexandre poderia morrer. Ele preparou assim, a poção, os chás, e levou para Alexandre. A carta que Alexandre recebeu, o grande imperador Alexandre, dizia que Filipe da Macedônia estava mancomunado com o rei da Pérsia para matar Alexandre. Como prêmio, Filipe iria receber a mão da filha do rei da Pérsia em casamento. Mas Alexandre confiava em Filipe da Macedônia. A carta chegou no tempo certo. E quando o médico Filipe da Macedônia entregou assim o copo cheio assim de chá para curar Alexandre, ele entregou a carta na mão de Filipe da Macedônia. Enquanto ele bebia o chá, Filipe da Macedônia lia a carta. Ficou indignado. Disse: isso é uma mentira, isso não pode ser. E aí, quando viu Alexandre bebendo todo o copo, todo o líquido do copo, ele agradeceu a confiança do seu amigo Alexandre. Alexandre disse: essa carta chegou no tempo certo, mas chegou apenas para provar que você é um homem de confiança, eu conheço você. E Filipe da Macedônia, lendo a carta, disse: eu agradeço a sua confiança. Uma carta, quando ela tem uma mensagem que ela ajuda a resolver um problema, isso é de grande valia. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios no tempo certo, no ano 64. E 5 anos depois de ter estado em Mileto, ter conversado com os anciãos, e agora ele estava prisioneiro, e pediu que um rapaz chamado Tíquico levasse a carta para ser lida diante da igreja. E foi justamente essa carta, a providência divina, para que a igreja não desfalecesse. Muitos falsos mestres haviam entrado na igreja e isso levou Paulo a ficar muito preocupado. Por isso, temos que entender que uma carta tem que alcançar o seu destino. Se a carta chegar no destino e não for lida no tempo certo, não tem validade. Quando o grande imperador César recebeu a carta que o general Artemídoro lhe entregou em mãos e disse: imperador, é urgente que o senhor leia essa carta. Na carta, uma pessoa de confiança estava dizendo para o imperador: não vá ao Senado hoje, estão montando um complô para assassiná-lo. Mas o imperador César pegou a carta e jogou sobre a mesa e disse: os problemas podem esperar para depois. E deixou então a carta sobre a mesa. Na carta estava revelando o complô para assassiná-lo. Ele foi ao Senado e foi morto. Não leu a carta no tempo certo. Por isso Paulo mandou uma carta assim escrita, mas enviada pela providência divina para ajudar a igreja de Éfeso. A pergunta número 6 diz aqui o seguinte: o que aprendemos dos escritos de Paulo em relação aos irmãos de Éfeso, pela forma como ele escreveu no início e no fim da carta? Efésios 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Efésios meia dúzia, final da carta, verso 21 e 24, Paulo escreveu: ora, para que vós também podeis saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo a meu respeito, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele assim console os vossos corações,
paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então, para a pergunta, o que Paulo escreveu no início e no fim da carta, que foi, assim, uma ajuda para os irmãos de Éfeso? Resposta: Paulo iniciou a carta se identificando como apóstolo de Jesus, chamado por Deus e desejando paz a todos. Ele terminou a carta desejando paz para todos e ânimo e fé para toda a igreja, porque Paulo se preocupava com o vigor espiritual da igreja. Paulo passou 3 anos evangelizando Éfeso e ele não queria perder esse trabalho. Enfrentou muitas situações, muitos obstáculos, fez muitos milagres e deixou uma igreja fortalecida no Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e mostrando através dos milagres o quanto Deus se importava com aquela gente. Por isso, quando Paulo iniciou a sua carta, fez questão de se identificar como o autor da mesma e como aquele que os amava e que foi chamado por Deus para o ministério do qual eles também faziam parte. Pergunta número 7. O quanto Paulo estava preocupado com a reação dos crentes em Éfeso com respeito à sua prisão. Como ele os encorajou. Efésios 3, verso 13, diz assim: e, portanto, eu vos peço que não desfaleçais por causa das minhas tribulações a respeito de vós. Por causa disso, eu me ponho de joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a pergunta, o quanto Paulo estava preocupado com os crentes em Éfeso e como ele os animou. Resposta: Paulo se preocupava com as pessoas para que elas não desanimassem da fé ao vê-lo preso. Porque poderiam pensar, como um servo de Deus pode estar preso? Porque Deus não o liberta. Por isso Paulo disse: não desfaleçais por causa da minha prisão. Eu estou aqui por causa de vós, mas não se entristeçam por causa disso. Eu estou orando por vocês. A carta aos Efésios foi escrita na prisão, 5 anos depois da última visita de Paulo à cidade de Mileto, próxima de Éfeso, onde ele fez uma reunião com os anciãos para que eles pudessem ser prevenidos com respeito à entrada de falsas crenças e heresias dentro da igreja. Ellen White escreveu no livro Primeiros Escritos, página 140, o seguinte: essa carta aos Efésios foi escrita no ano 64 depois de Cristo, cerca de 2 anos antes de Paulo ter dito para Timóteo que já estava sendo oferecido por sacrifício e que o tempo de sua partida estava próximo. As sementes da apostasia estavam agora germinando na igreja, pois Paulo havia avisado isso 10 anos antes, dizendo: o mistério da iniquidade já opera. Lobos devoradores entrariam na igreja e não poupariam o rebanho. Por isso Paulo estava escrevendo essa carta para ajudar a igreja a permanecer firmes nos ensinos do Senhor. O apóstolo Paulo, como sempre, focou os assuntos da carta aos Efésios em sua experiência espiritual, pois ele queria que a igreja ficasse direcionada assim no meio dos problemas que ela teria que enfrentar. Por isso, Paulo comparou a ligação da igreja com Cristo com o casamento entre marido e mulher e a cumplicidade entre marido e mulher. E ele dizia: a igreja é a esposa de Cristo e Cristo tem especial atenção por sua esposa. Por isso, além dessa figura do casamento, Paulo sugeriu também que a igreja era um exército e que as pessoas se preparassem usando toda a armadura de Deus para então enfrentar as ciladas do diabo. É visível que Paulo amava muito essa igreja. Paulo usou expressões de louvor e adoração a Deus nessa carta para levar seus leitores a olhar para Jesus como o Filho de Deus e a obedecer os seus ensinos. Paulo foi, um pastor maravilhoso que se preocupava com sua igreja. Por isso, devemos, como membros da igreja, devemos ajudar a igreja a crescer espiritualmente. A igreja não somos, não é de uma pessoa só. A igreja é uma comunidade e nós temos que ajudar todos a estarem firmes na fé.
Vamos então orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, vendo como Paulo se preocupou com a igreja, como se identificou como teu servo, como a igreja recebeu a sua carta, como ele se preocupou que as pessoas sofressem por causa da sua prisão, mas ele os animou orando por todos eles. Ajuda-nos também a termos a preocupação pela nossa igreja, ajudando, trabalhando, nos esforçando e fazendo o melhor. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira na presença do Senhor.